Fala galera, sejam bem-vindos ao Python Café, sou Alisson Paes e neste vídeo nós vamos aprender sobre um conceito chamado sobrecarga de operador. Nós vamos ver que esse é um recurso muito interessante que a linguagem Python nos disponibiliza e que vai nos permitir definir o comportamento de vários operadores da linguagem. Nosso objetivo é dizer o que acontece quando objetos que pertencem a alguma das classes que nós escrevemos interagem com símbolos como de adição, subtração, multiplicação, maior que, menor que, comparações, enfim, qualquer um dos símbolos, operadores que a linguagem Python já possui e que nós estamos acostumados a lidar com os tipos básicos da linguagem. Mas antes de começar, gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu no canal a se inscrever. E não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Você também pode curtir a página Python Café no Facebook, além, é claro, de conferir os artigos que eu escrevo no site Python Café. Vamos começar falando sobre o conceito de sobrecarga, que aparece em dois cenários distintos dentro da programação orientada a objetos. No primeiro cenário, falamos sobre sobrecarga de funções ou sobrecarga de métodos, que diz respeito à capacidade que uma linguagem pode ter de permitir que você defina funções que têm o mesmo nome, porém apresentam diferenças nos seus argumentos, seja no tipo dos argumentos ou na quantidade de argumentos recebidos. E assim você conseguiria utilizar o mesmo nome de função para implementar comportamentos diferentes dentro do seu programa, que seriam caracterizados pela forma como você utiliza aquela função. Olha, numa hora, por exemplo, você passa um único argumento para aquele nome, na outra hora você passa 3 argumentos diferentes. E aí, com isso, a linguagem diferenciaria qual que é a função de fato, qual que é o código de fato que vai ser executado. Em Python, nós não temos sobrecarga de funções, pelo menos não da forma como ocorre em outras linguagens orientadas a objetos. Em Python, se você definir duas funções que têm o mesmo nome, ainda que elas tenham argumentos, quantidade de argumentos diferentes, vai ficar valendo apenas a última função que foi definida lá no código, certo? Ela vai sobrescrever e não sobrecarregar a função que tinha sido definida anteriormente. Mas esse não é o foco do nosso vídeo de hoje, tá? O nosso foco é no segundo cenário de sobrecarga, que é a sobrecarga de operadores. Então esse é até mais tranquilo de ser compreendido. A sobrecarga de operador diz respeito à capacidade da linguagem de permitir que você defina ou modifique o comportamento dos operadores da linguagem. Tá? Isso geralmente quando você está no contexto de escrever uma classe e definir como é que os objetos que pertencem à sua classe interagem com esses operadores. Então, eu vou te mostrar isso a partir da nossa classe de fração, que nós começamos a escrever aqui nessa série de vídeos e que nós já implementamos algumas operações com frações em vídeos anteriores. Então, vamos passar lá para o código e você vai entender como é que a gente pode fazer sobrecarga de alguns operadores aritméticos bem básicos que nós vamos conseguir utilizar num contexto que faz muito sentido para a nossa classe. Então, vamos lá para o código. Então, aqui está o código da nossa classe fração, que nós começamos a construir lá no vídeo sobre classes. Naquele vídeo nós pensamos a respeito do que seria uma fração, do que faria sentido colocar como atributos e métodos de uma fração. Nós escrevemos o construtor da fração, tá aqui, definindo seus atributos, fazendo uma validação bem simples a respeito do denominador. E depois começamos a escrever os seus métodos. E chama atenção aqui os métodos de somar, subtrair, multiplicar, dividir, operações aritméticas que nós podemos querer fazer com uma fração no nosso programa, mas que nós não conseguimos ainda realizar com os operadores. Se nós utilizarmos o símbolo de adição, a cruzinha, ou de subtração e tal, ao longo do nosso programa, nós vamos obter um erro, tá certo? Nós precisamos utilizar essas funções como se fosse um método qualquer, que elas são, de fato, do Python. Então, pegar o objeto, ponto, somar e assim vai. Vou te mostrar aqui no modo interativo do interpretador para essa coisa não ficar abstrata, sem entender do que eu estou falando. Então, vamos importar do nosso módulo fração a nossa classe fração. E eu vou criar duas frações aqui, tá? A primeira delas vai ser 2/7 e a segunda vai ser 1/5, tá? 1/5. Legal, então eu tenho duas frações aqui, A e B. Se eu tentar somar A com B utilizando esse operador, ele diz que esses operandos, os operandos do tipo fração, não são suportados para o operador mais, a cruzinha ali. E isso porque a gente não definiu qual que seria o comportamento do mais ao interagir com a nossa fração, tá certo? É isso que é o nosso objetivo para esse vídeo, isso que é sobrecarga de operador. Mas nós conseguimos realizar a soma se nós fizermos A ou B, qualquer objeto que pertence à classe fração, ponto, somar, e aí passamos aqui um outro objeto que pertence à classe fração. E aí nós obtemos essa fração 17
17 sobre 35 avos, certo? Poderia ter retido ela, por exemplo, aqui e pedir para exibir dessa forma. Então, se você não está entendendo aqui a diferença de por que apareceu fração 17/35 aqui e aqui 17/35, dá uma olhadinha no vídeo anterior, o vídeo sobre representação em strings dos nossos objetos, em que eu falo sobre esses métodos especiais aqui, str e rpr, tá certo? Você vai ver a diferença de cada um deles e por que a gente implementou dessa forma. Então, nosso objetivo agora é escrever outros métodos especiais. Isso mesmo. Para cada um desses operadores, existe um método especial, um método que começa com underline, underline, termina com underline, underline, que representa a função que é chamada quando aquele operador aparece ali no código, tá certo? E os nomes são bem intuitivos, para quem sabe um pouquinho de inglês. Então, aqui no caso de somar, a gente tem o underline, underline, add, tá certo? E ele tem a mesma assinatura aqui, né? Uma assinatura similar à nossa função somar. Ele recebe aqui como argumentos o self, né? A própria fração que vai chamar o método, e uma outra fração que será somada, tá? Então, quem é que faz o papel do self quando a gente utiliza o sinalzinho de mais? Aquela fração que fica à esquerda do operador, certo? Então, sempre que tiver self ali como primeiro argumento, quem está à esquerda, e tiver dois argumentos, né, ou mais, quem está à esquerda do operador vai fazer o papel do self. Legal? E aí, com o código que vem aqui, pô, exatamente o código que a gente escreveu aqui em cima da função de somar, tá? Idealmente, a gente gostaria de substituir, né? Simplesmente pegar aqui, comentar isso aqui e substituir, por exemplo, por esse aqui. Só que aí vai deixar de funcionar aquela forma de fração, ponto, somar e outra fração, e vai passar a funcionar apenas a forma em que nós utilizamos o sinalzinho de mais. Então fica a seu critério se você vai manter as duas formas ou não, tá? Aqui eu vou manter as duas formas porque eu estou escrevendo tudo em um único arquivo, e eu sei que tem pessoas que vão consultar esse arquivo sem ter visto esse vídeo ainda, né? Vendo apenas o vídeo anterior que a gente começa a escrever esses métodos aqui. Então eu vou deixar as duas formas, tá? Mas eu vou colocar essa aqui utilizando o código da anterior. Então ele vai ser self ponto somar outra. Opa! Aqui, ótimo. Então a gente vai ter esse nível de indireção, tá? Não é uma coisa que reduz um pouco a eficiência do nosso programa, ligeiramente só, mas que vai permitir que pessoas que não tiveram contato com esse vídeo ainda continuem entendendo o código quando olharem para ele, tá certo? E eu vou colocar aqui embaixo e depois eu faço uma marcação de que isso foi acrescentado depois desse vídeo. Então, para adicionar, tenho esse add. Para subtrair, eu tenho, adivinha só, sub. Também self e outra. E aí vamos utilizar também a nossa implementação de subtração, tá? Então, eu estou retornando o quê? O mesmo resultado que eu teria ao chamar a nossa função de subtrair, tá? Para não ter que replicar o código, né? Vim aqui, copiar esse código, botar o código lá dentro. Legal, multiplicar. Aí a gente tem o método especial mul, underline, underline. Mesma coisa, legalzinho. E aí, repara o seguinte, aqui eu vou fazer um pouco diferente. Repara que eu posso fazer o que eu quiser aqui dentro desse método, tá? Eu não sou obrigado a multiplicar, a fazer uma coisa que faça sentido enquanto multiplicação mesmo, tá? Embora você não vai querer fazer algo diferente disso, mas apenas aqui para te mostrar que de fato esse é o código que vai rodar quando a gente utilizar o operador, e que você pode fazer qualquer coisa aqui. Ao invés de retornar o resultado da multiplicação, eu vou retornar uma fração, tá? Uma string, desculpa. Multiplicou. Vai ser isso que eu vou retornar. E aí vamos testar já, para você dar uma olhadinha em como é que essa coisa funciona. Então, saindo aqui, entrando de novo, vou ter que fazer aquela importação novamente, criar duas frações, A e B,
E agora sim eu vou conseguir utilizar A mais B. Olha lá. A menos B também funciona. Legalzinho. E aí, quando eu quiser multiplicar A por B, o que vai me retornar? Essa string. Porque a gente não implementou uma multiplicação de frações. Ali fizemos esse código de retorne uma string multiplicou, executar. Legal, mas isso aqui não faz muito sentido, né? Vamos colocar agora o código de verdade aqui. Self.multiplicar outra. Legal, dividir vai ter um também. Aí você fala assim, pô, Alisson, mas você está adivinhando esses métodos, onde é que eles estão definidos, né? Então, lá na documentação do Python, tem aqui uma área reservada para isso, tá bom? Então, tem uma área aqui que trata de métodos especiais, tá? Então, tá aqui o nome de métodos especiais. Aí fala aqui, olha, essa aqui é a abordagem do Python para sobrecarga de operadores, tá? Então, esse aqui é o termo que você vai encontrar em inglês, Operator Overloading, sobrecarga de operadores, que é utilizar alguns métodos especiais e que a gente vai poder observar aqui embaixo, tá? Então, se você procurar aqui por underline, underline, add, ele está definido aqui. Assim como sub, mul. Aí aqui na divisão nós temos dois operadores de divisão, né? Nós temos um que é uma única barra e aqui que são duas barras, que faz muita diferença quando você está usando inteiros, né? Por exemplo, quando você usa duas barras você tem a divisão inteira, quando você usa uma barra só, os inteiros vão virar na verdade um resultado em ponto flutuante, né? Vai fazer aquela divisão exata. E você pode redefinir o comportamento de todos esses operadores para a sua própria classe, tá? Então, operadores lógicos aqui, tem muito operador aqui, tá? Então, você pensa no operador, poxa, como é que seria para eu definir maior ou igual, certo? Então, esse eu conheço aqui, underline, underline, GE, mas você vai procurar lá, Python, Operator Overloading, né? Greater than or equal, né? Maior ou igual. Pode procurar em português também, que em Python tem muita coisa mesmo, você vai acabar encontrando isso aqui. O Stack Overflow também tem seções em português e tal. E aqui tá os operadores, ó, de menor que, menor ou igual, igual, desigual, né, diferente. Aí aqui maior que e maior ou igual, tá? Então dá para implementar tudo que você quiser, você consegue implementar aqui. Ah, nem tudo, quase tudo, vamos lá. Então, se você quiser comparar duas frações, por exemplo, eu vou botar aqui o GE, e aí vai receber uma, depois a outra. Quem está à esquerda desse operador vai ser a self, e por aí vai, tá? Beleza, aqui a gente está lidando com operadores que recebem dois argumentos, mas tem operadores que recebem um único argumento, tá? Por exemplo, se você quiser simplesmente usar o sinal de menos para negar a fração, tá? Trocar o sinal da fração, realmente. Então, para isso, você tem aqui esse underline, underline, neg, tá? De negação. E aí ele recebe apenas o self. Não tem outra fração, é apenas o self. E aí você vai botar realmente o sinal antes, né, da fração que se deseja. Isso aqui eu vou implementar para a gente testar, tá? Então, o que eu quero retornar nesse caso? Eu vou retornar uma nova fração que tem como numerador, a gente já fez aqui, ó, aqui em cima, negar. Então eu não vou vou usar ele ali também. Então vou retornar o que? Self.negar. Ótimo. Vamos lá. Sair aqui de novo. Tá, que eu vou dar um corte para a gente ficar mais ágil, certo? Pronto, aqui tá, definindo as nossas frações novamente. E aí, se eu mandar aqui menos A, olha lá, temos uma nova fração que negamos onde... Olha lá, temos uma nova fração em que o numerador foi negado em relação à fração original, certo? Mesma coisa aqui para o menos B. Se eu botar menos e o menos de novo, eu vou obter a mesma fração. Legalzinho? Pelos últimos 3 vídeos dessa série sobre orientação a objetos, deu para perceber que esses métodos especiais em Python de fato desempenham papéis especiais dentro do programa. Então nós vimos como escrever construtor de objetos com o método especial underline, underline, init. Depois nós vimos como escrever representações em forma de string para o nosso objeto, né, tanto com REPR quanto com STR. E agora nós estamos vendo uma maneira de implementar o recurso de sobrecarga de operadores, também com métodos especiais, e aí vem uma listagem de vários métodos
que você pode conferir na documentação. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá certo? Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha entendido o conceito por trás de sobrecarga de operador, que é um recurso que nem toda linguagem dá suporte, e tenha também entendido como você pode implementar isso em Python dentro dos seus programas, tá certo? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, nem de se inscrever no canal para dar aquele apoio ao trabalho. Dúvidas e sugestões serão sempre bem-vindas aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima!